Olá, tudo bem? Meu nome é Simone Manzoli, sou psicóloga formada há 20 anos, tá? Hoje, falando um pouquinho da minha trajetória na psicologia, eu iniciei há 20 anos atrás atendendo somente crianças, então eu fiquei aí por muitos anos atendendo somente crianças, depois por um período grande de 9, 10 anos, eu atendia, além de atender no consultório à noite e de manhã, eu também atuava em empresas multinacionais, sempre na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então eu ficava nessa vertente. E em 2015, aproximadamente em 2015, eu tive contato aí com o mundo da psicologia jurídica por uma demanda muito específica vinda proveniente do consultório. Então eu fiz uma formação, uma especialização, uma pós-graduação de psicologia jurídica. Nessa especialização, eu tive o co-orientador, além do meu orientador, eu tive meu co-orientador, que foi o Dr. Felipe Gomes, que me ajudou muito, me auxiliou muito, inclusive me dando supervisões no meu primeiro caso, que logo nesse período eu também peguei o primeiro caso. Então, desde lá eu atuei em alguns casos, mas eu quero ressaltar 2 casos em específico, que foi no processo de assistente técnico, né? Como se fosse um psicólogo de defesa das partes aí. Os 2 casos aí na vara da família, num caso específico de litígio, onde envolviam crianças menores e envolviam um envolvia a questão de guarda especificamente, o outro envolvia a questão de guarda versus alienação parental. O meu trabalho de conclusão da minha especialização foi da importância da perícia e do trabalho do assistente técnico na verificação da incidência de talvez em grau leve, moderado, né, ou grave da alienação parental. Então, hoje eu tenho uma experiência nessa área, tanto de ordem prática como de ordem muito teórica, um arcabouço teórico muito grande. Eu estudo muito sobre isso, leio muito, entendo um pouquinho sobre alienação parental e essas nuances, essas complicações. Nesse primeiro trabalho, que falava mais da guarda, o meu trabalho já existia, eu fui acionada no meio do processo. Na verdade, foi uma colega minha, psicóloga, que estava atendendo um caso de psicoterapia e essa paciente pedia aí uma indicação de uma psicóloga que trabalhasse nessa área e não existia, elas não encontravam. Então chegou até mim no consultório essa demanda, atendi, fui exclusiva aí como trabalho de assistente técnico, no início com uma elaboração de quesitos, através de um laudo que já estava tendo um estudo psicossocial. Quando teve esse laudo pericial, então, além da elaboração de quesitos, eu também fiz um outro trabalho que foi um parecer técnico, né, uma avaliação técnica, apontando alguns pontos aí do laudo pericial. E um segundo trabalho que eu tive, que foi de assistente técnico também, que foi envolvendo elaboração de quesitos, exclusivamente nessa elaboração de quesitos. Durante toda essa tratativa é muito importante estar muito bem informado sobre tudo que acontece no processo. Então é importante muito, o Dr. Felipe fala muito isso nos cursos dele. Eu viro e mexe, eu faço um curso dele como reciclagem, até mesmo para adquirir conhecimentos novos, porque o curso dele é um curso muito bom, ele oferece muito conteúdo, tá? E aí ele sempre foi meu supervisor nessa área e foi uma pessoa muito importante que dá muita segurança, porque a gente trabalhar nessa área jurídica, alguns psicólogos não estão muito acostumados, é uma linguagem muito específica, então é muito bom você ter um supervisor, alguém que te acompanhe nesse processo, tá? Os advogados, quando receberam tanto o trabalho de quesitos, de elaboração de quesitos, como também do parecer técnico, foi muito bem recebido, ajudou muito nas partes, isso contribuiu para o processo, sempre pensando numa coisa que é em prol da criança e do adolescente, do bem-estar e do que é melhor para essa criança e para esse adolescente, tá? Eu fico muito feliz de estar aqui falando um pouquinho desse trabalho. Não só atuo como psicóloga jurídica, mas eu tenho meu consultório onde eu atendo aí adolescentes, muito focado em orientação vocacional, e adultos, e aí entre adultos, tanto no trabalho psicoterapêutico como também no trabalho de psicólogo jurídico, que é muito importante.
eu gostaria de ressaltar 3 pontos para um psicólogo ser um bom psicólogo jurídico, tá? O primeiro ponto, estar sempre atualizado. E quando é atualizado, é mesmo atualizado em relação a conteúdos e não procurar em Google, não. A gente tem que procurar em fontes seguras, sabe? Tem que ter um supervisor, tem que estar fazendo um trabalho aí de acompanhamento, até que você se sinta seguro para você poder aí alçar voo sozinho. Mas o ideal é que nos primeiros casos você tenha o acompanhamento de um outro psicólogo mais experiente, que eu elenquei para ser o meu psicólogo mais experiente, meu supervisor, o Dr. Felipe Gomes. E você, quando tiver essa segurança, você poder fazer o trabalho e aí sozinho, né? O primeiro ponto ainda de atualizado, então fazer cursos, né? Não vai buscar em Google. O Google tem muita informação errada. Hoje a gente está aí envolto em fake news, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então procura informações seguras. Vai lá no Google Acadêmico, Cielo, vê publicações, procura livros consagrados, procura pessoas que têm know-how para falar disso e se baseia nisso, além de fazer os cursos. Segundo ponto, não confunda o trabalho psicoterapêutico com o trabalho de perito ou com o trabalho de assistente técnico. Eu ainda não tive nenhum caso de perícia. Hoje eu sou perita habilitada, acabei de habilitar esse ano aqui na comarca da cidade onde eu atuo. Tô aí aguardando o primeiro caso, né? E para você fazer essa prospecção, o Dr. Felipe dá ótimas dicas. Então, nada como a sua rede de relacionamento, você mostrar seu rosto, né? Ir lá nos advogados ou ir no juiz, mostrar um pouco de quem é você, do seu trabalho, da sua expertise, da sua segurança, mas para isso você tem que ter segurança. E o terceiro ponto, nunca deixar se envolver com as questões e sempre, em todos os casos, leia o processo, tenha contato com os advogados, faça um trabalho conjunto, isso é muito importante, tá? Demais, eu acho que é isso, né? Eu gosto muito dessa área, pretendo atuar bastante e super agradeço aqui a oportunidade do Dr. Felipe de falar mais um pouquinho desse trabalho e também de falar um pouquinho do trabalho dele, desse apoio que é muito importante pra gente, tá bom?